Irmãos, hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Porque nós teremos eleição de diáconos aqui na igreja daqui a um mês e a gente precisa instruir a igreja. Vocês que estão aqui, as pessoas que nos assistem pela internet, a gente precisa instruir os irmãos acerca de quem são os diáconos, o que é esse ofício, tá bom? Então hoje a nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente, mais um estudo bíblico do que um sermão na forma como a gente está acostumado, tá bom? Mas eu quero que você esteja bem atento. A gente tem alguns slides aqui, acompanhe na sua Bíblia, porque essas instruções são importantes para nós. Algo que eu preciso comentar, enquanto você já abre a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6, o nosso objetivo hoje é falar acerca desse ofício. Quem são os diáconos? Como surgiram? Acho que isso aqui vai atrapalhar. Como surgiu esse ofício? Quem são esses irmãos? Qual a função deles? Então, abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 6 e a gente vai acompanhar Atos capítulo 6, tá bom? Eu vou fazer uma leitura, nós vamos orar, pedindo a Deus direção. Atos 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7, ok? Então acompanhe aí o que diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eu vou repetir o versículo 3. Escolhei dentre vós 7 irmãos de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar, gente, vamos orar, vamos pedir a Deus direção para entendermos a palavra de Deus. Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma vez nós termos a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Ela é santa, ela é regra de fé e prática para nós, é da onde nós tiramos as instruções para a vida, para a igreja, para cada um de nós individualmente. Nos dá da tua graça na compreensão dessa tua santa palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos lá, eu queria fazer um comentário. Vamos para o primeiro slide ali, Tim, por favor. Alguns critérios bíblicos. Há uma coisa que a gente precisa se perguntar, tá bom? Há muitas coisas nas nossas vidas, à medida que nós ficamos tão familiarizadas com elas, que elas se tornam os nossos hábitos. E a gente nem sabe por que determinados hábitos. Por que a gente faz determinadas coisas? E aí eu estou pensando aqui, por exemplo, nos diáconos, né? Se você perguntar para qualquer membro de igreja, inclusive igreja católica tem diáconos, mas se você perguntar, sobretudo para as igrejas
chamadas evangélicas e perguntar para algum membro, dizer assim, sua igreja tem diácono? A possível resposta será sim, tem diácono. Mas se a pergunta for além e você disser assim, o que faz um diácono? É bem possível que a resposta seja, olha, lá na igreja vigia os carros. Ou, olha, quando é aquela turma que corre para lá, para cá, leva água para o pastor. Acaba que a nossa compreensão acerca do ofício, ela está muito baseada nos estereótipos, não é? Se você perguntar quem pode ser um diácono na igreja, enfim, você percebe que se as perguntas forem um pouco mais a fundo, as respostas vão ser cada vez mais confusas ou menos respostas a gente vai obter. Porque a gente não busca instrução na palavra e é muito comum que a gente comece a escolher lideranças na igreja, pastores, presbíteros, diáconos, a partir de modelos de liderança seculares. Eu estou dizendo aqui sobre o estereótipo, é muito interessante como crianças, por exemplo, olham para nós pastores e elas começam a entender o que faz um pastor. Por exemplo, eu nunca me esqueço, um colega contar que o pastor foi à casa dele fazer uma visita e a criança viu o pastor apertando a campainha lá no portão e a criança foi anunciar ao pai a visita do pastor e disse, pai, oi filho, Deus está aqui. Ele pensou, puxa, que menino crente, né? Como assim, filho, Deus está aqui? Está lá no portão, está chamando. O pai foi ver, era o pastor. Falei, filho, não, não é Deus, é o pastor. Uai, mas porque todo domingo o senhor fala que a gente vai na casa de Deus, a gente chega, quem está lá na frente é o homem aí. Percebe a associação da criança? Ou eu, por exemplo, algumas vezes, algumas crianças me perguntam assim. É muito legal. Olham para mim e falam assim, pastor, você trabalha? Porque o menino me viu uma vez, domingo, na igreja, e ele deve pensar assim, a vida desse cara é muito boa, né? Domingo ele vai lá, fala umas palavrinhas. Não foi só uma criança que me perguntou isso não, tá? Você trabalha? Eu falo, trabalho. Você percebe o estereótipo? E aí, o que faz um pastor, o que faz um presbítero, o que faz um diácono? Quem determina esse papel? Infelizmente, em boa parte das igrejas, esses papéis são pouco definidos pela Bíblia. E esse é um grande problema. A gente vai exercê-lo de uma forma equivocada ou estereotipada. Tá? Vamos para um próximo slide. Perdão, irmãos. A gente vai encontrar na Bíblia 2 ofícios, digamos assim, ordenados. É o que você vai encontrar na Bíblia. A gente encontra líderes espirituais primários na congregação, a gente encontra isso no Novo Testamento, presbíteros, e mais à frente a gente vai fazer um estudo mais detalhado sobre o papel do presbítero. No segundo semestre a gente vai ter eleição para presbíteros aqui também, a Bíblia descreve o presbítero como um pastor. Usa essa palavrinha ou usa uma outra palavra sinônima, embora tenham significados. Presbiteros, do grego é ancião, e bispo é uma outra palavra que se usa também de forma intercambiável. Você vai ver isso quando Paulo escreve a Timóteo. Bispo é supervisor, tá? Mas ambas as palavras descrevem o mesmo ofício. Quando a gente vai... eu me baseei muito em um estudo, esqueci o nome do pastor, um pastor batista, professor do Novo Testamento. Ele faz esse comparativo. Ele ajuda a gente a entender o ofício do diácono a partir dessa comparação com o que a Bíblia descreve sobre o ofício do presbítero. Vamos para um próximo slide aí, por favor. Então, vamos lá. Irmãos,
o diácono, ele possui uma função muito importante na vida da igreja. E o que a gente quer ver aqui, o que eu quero trazer para vocês, é a gente descobrir quem é essa pessoa que a gente chama de diácono, qual a sua função. E a gente vai ver mais ainda quais são os critérios para nós escolhermos as pessoas que exercerão essa função. Essa distinção, ela está baseada aqui em distinção que eu digo entre presbítero e diácono, capítulo 6 que a gente acabou de ler, só para você entender o contexto, tá? O livro de Atos é um livro histórico no Novo Testamento que relata o nascimento da igreja cristã. Você vai ver e o crescimento dela, o acompanhamento dessa igreja. Irmãos, à medida que essa igreja cresce, vão surgindo novas demandas. Você vai ver isso aí nesse texto de Atos, no capítulo 6, onde a gente leu. À medida que essa demanda crescia, precisavam de mais pessoas. E aí, então, o que a gente encontra lá no versículo 1? Dá uma olhadinha, vai lá com a sua Bíblia, Atos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidos da distribuição diária. Ok. Multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja estava crescendo, tá? O que aconteceu aqui? Que situação foi essa? É preciso que você se lembre que o ministério de Jesus se deu em uma Palestina dominada pelo Império Romano, tá bom? Helenistas se refere a essa cultura greco-romana, né? Eram romanos mais de cultura grega, falava-se a língua grega, o Novo Testamento foi escrito em um grego popular chamado koiné. Então, você tinha dois grupos étnicos majoritários na igreja que iam aderindo à fé. O grupo de judeus, que iam entendendo a pregação do Evangelho, que foram entendendo que Jesus era o Messias e aderiam à fé cristã. Aí a Bíblia chama de prosélitos, né? Essas pessoas que abraçavam essa fé. E havia muitos chamados gentios, aqueles que não eram judeus, e naquele contexto, na sua maioria, povos de cultura helênica que aderiam à fé. Começou-se a ter um problema, porque essa turma de etnia helênica começou a dizer o seguinte: olha, uma outra coisa, perdão. A igreja começou a crescer e havia uma necessidade física, né? Havia distribuição de alimentos, havia coletas e distribuição de alimentos para as pessoas mais necessitadas. Jerusalém viveu tempos difíceis, viu, irmãos? Momentos de fome. Você vai encontrar, por exemplo, Paulo, lá em Coríntios, levantando coleta para mandar para a igreja de Jerusalém. Houve situações difíceis onde havia necessidades de alimento, necessidade de coisas mais precárias possíveis, coisas mais primárias como alimento. E aqui a igreja se mobilizava, eles dividiam, eles cuidavam uns das necessidades dos outros. Aliás, essa ainda é uma função da igreja, tá? E acontece que essa turma da etnia, a turma, os chamados helênicos, estão dizendo assim, as nossas viúvas, elas estão sendo desfavorecidas. A gente precisa ajustar isso aí. O que então os apóstolos fizeram? Os 12, eles convocaram aí a igreja, as lideranças da igreja, e eles disseram, olha, a gente tem uma função, mais ou menos isso. Ele diz assim, não convém, não é razoável, isso está no versículo 2, tá? Que a gente abandone a palavra para servir as mesas. Gente, nós não estamos falando aqui de hierarquia de funções, tá bom? A gente está falando de diversidade de funções. Não há maior ou melhor função no exercício dos dons no meio do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque todos nós somos iguaizinhos. Pecadores que receberam a graça de Deus. A graça nos nivela a todos, tá? A todos.
Então, os apóstolos dizem, olha, mas a nossa função, sobretudo, é a pregação, e lá no finalzinho do texto que a gente leu, eles disseram, quanto a nós, nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra. Ou seja, nós precisamos de pessoas que vão exercer essa função. Ora, é uma estratégia muito lógica. A demanda aumenta, não dá para que um grupo de 12 exerça todas as funções que a igreja apresenta. À medida que vai crescendo, as necessidades são as mais diversificadas possíveis. Eles, então, escolhem pessoas, escolhem aqui 7 homens, e no texto de Atos, o evangelista Lucas, o escritor do livro de Atos, descreve que são homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, tá bom? E aí, vamos para o próximo slide. A gente vai um pouco mais adiante. A gente vai para um pouco do detalhamento aqui dessas características. E, por enquanto, eu quero que você se lembre dessa origem. Por que se estabeleceram diáconos na igreja? Você percebe que já de início, embora a gente tenha pouca informação aqui, mas o intuito desse diácono é o serviço, é a atenção social, mas o servir de um modo geral. Aliás, a palavra diácono no grego, ela é tanto traduzida como diácono, ou como ministério, ou como serviço, tá bom? O significado é o mesmo, é aquele que serve. Se você tem um ministério na igreja, você vai servir. Você é um ministro, você é um servo. O apóstolo Paulo, por exemplo, se descreve como ministro da palavra, é um diácono da palavra. É aquele que ministra, é aquele que serve. Essa é a conotação da palavra diácono, tá bom? Então, a gente vai ter necessidades básicas e a gente agora vê que a Bíblia institui essa função para que esses diáconos cuidem dessa função. Nós vamos para o próximo, a gente vai começar a falar das qualificações, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Aqui Paulo vai instruir tanto quanto aos presbíteros, quanto a função dos diáconos. A gente vai ficar somente com a função dos diáconos aqui. Qualificações. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao versículo 13. Eu não sei se eu tentei achar uma figurinha que ilustrasse aqui essa coisa de qualificação. Eu estou curioso, eu estou achando que você está olhando essa fotinha e falando assim, não entendi nada. Por que uma cara feliz e uma outra triste? É porque a Bíblia descreve qualificações, aquilo que se deseja, é a carinha feliz, tá? Mas a Bíblia também diz de coisas que são indesejáveis, coisas que desqualificam. É a carinha triste, percebeu aí, né? Quase um publicitário profissional, né? Ia passar muita fome, não ia, Cleitinho? Vamos lá, 1 Timóteo 3 foi o que melhor eu achei, gente. 1 Timóteo 3, 8 a 13. Alguém lê para mim esse texto? Uma voz aí boa, alta aí? 1 Timóteo 3, mas está por causa da gravação, né, Cleito? Então eu vou ler aqui porque o áudio sai aqui. Vamos lá, então acompanha comigo a leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé e a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Bom,
Vamos lá, a gente vai olhar uma a uma essas qualificações aqui. Alguns teólogos dividem essas qualificações como qualificação pessoal ou doutrinária, espiritual, familiar, social, enfim, e defeitos a serem evitados, tá? Mas uma coisa me chama a atenção, e eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. Quando a gente traz um pastor para a igreja, ou quando a gente elege um presbítero, um diácono, é muito curioso. Os nossos critérios, muitas vezes, são muito superficiais. De repente, a gente vê alguém que é habilidoso com as palavras. Você fala, aí, daria um bom presbítero. Ou um sujeito que, não sei, é um bom profissional, é um sujeito bem-sucedido na carreira profissional. Ou, de repente, você percebe, eu não sei o que às vezes passa pelo nosso coração, mas nenhuma função na igreja, sobretudo nenhum ofício da igreja, pode ser exercido sem que se considere, sobretudo, o caráter dessa pessoa. Percebe? As habilidades, elas são desejáveis, mas elas não são pré-requisito. Porque habilidades a gente pode desenvolver. Agora, caráter é algo que a gente precisa encontrar. As qualificações que o apóstolo Paulo descreve, tanto para o ofício do diácono quanto para o ofício do presbítero, ela é sobretudo, e lembre-se disso, ela é sobretudo qualificação moral. Como é que é a vida dessa pessoa? Quem é esse homem? Como é que é o seu dia a dia? Qual é o seu caráter? E aí eu quero colocar a minha vocação debaixo de crítica também. Irmãos, eu conheço as histórias mais absurdas envolvendo a vida de pastores. A gente falou há poucos domingos atrás, quando a gente pregando o Sermão do Monte, olhamos para o alerta de Jesus acerca dos falsos profetas. E nós nos admiramos muito, às vezes, um sujeito de bom carisma, que fale bem, a gente diz assim, é um homem de Deus. E a Bíblia diz assim, avalie o caráter. Quem é essa pessoa dentro da sua casa? Quem é essa pessoa atrás dos bastidores? Percebe? Porque o próprio apóstolo Paulo já havia nos alertado que o nome de Deus é desonrado por vossa causa. Nós estamos falando de algo que é muito sério. Vamos agora, próximo slide. A gente vai olhar aqui mais ou menos, são 8 aspectos, vamos tentar dividi-los assim, que são características de um diácono, qualificações para o exercício dessa função, tá bom? Versículo 8 diz, semelhantemente aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, tá? O que é um homem respeitável? É alguém que sabe aquele sujeito digno de honra, aquela pessoa de caráter? Está relacionado aqui com alguém irrepreensível, a gente chega lá. E é muito curioso, muito interessante esse dado aqui também, tá? Você vai perceber muitas qualidades, muitos pré-requisitos e características que são indicadas para o presbítero, são também para o diácono. De novo, qualificações morais. Esse homem precisa ser respeitável, tá? Ainda no versículo 8, a Bíblia diz que ele precisa ser de uma só palavra. Bom, muito curioso a gente pensar sobre isso, né? A expressão do caráter através da palavra. Você vai encontrar na Bíblia uma diversidade de orientações. Quando Paulo, por exemplo, escreve aos Efésios, ele fala, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. A Bíblia condena
a maledicência, a Bíblia condena o falso testemunho. A gente estudou também no Sermão do Monte, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. E o grande sentido do que o Jesus está dizendo é, vamos ser verdadeiros no nosso falar. E por isso esse homem precisa ser um homem de uma só palavra. Suas palavras precisam ser confiáveis. As suas palavras precisam ser críveis, dignas de credibilidade, tá bom? Respeitável, é fácil da gente entender, de uma só palavra. Vamos para o próximo slide. Ainda no verso 8, a Bíblia diz que não seja inclinado a muito vinho, ou há textos, salvo engano, em Tito, diz não seja dado ao vinho. O que é essa questão aqui? O que Paulo está dizendo? Essa pessoa precisa ser disciplinada nos seus hábitos. Ela precisa ser cuidadosa, ela precisa ter domínio próprio. E é curioso que parece para nós assim, para algumas pessoas talvez Paulo precisava nem falar isso aqui, né? Eu estava conversando com o Glauber. O Glauber hoje ele está vinculado a uma igreja. O Glauber trabalha para uma denominação presbiteriana norte-americana chamada IPC, que é a Igreja Presbiteriana Evangélica, é uma igreja parceira da nossa igreja presbiteriana no Brasil. E ele foi convidado, ele está fazendo aí, esperando a documentação sair, mas ele já está fazendo trabalho de plantação de igreja. Bom, mas a minha questão ele estava me dizendo que o pastor que antecedeu esse atual pastor era um homem alcoólatra. Eu falei, mas como assim? Eles tinham sérios problemas, às vezes, do cara chegar embriagado no púlpito. Soou tão surreal para mim, tão distante da realidade que eu convivo, mas está aí talvez um bom exemplo no sentido que é desastroso, né? Mas talvez expresse de alguma forma o que Paulo está falando sobre a questão do domínio próprio. Aliás, é algo que se aplica para muitas outras áreas da vida, tá? É preciso que se tenha domínio próprio, é preciso que se tenha controle de si. Olha o versículo 8 ainda. Não cobiçosos de sórdida ganância. Talvez para quem não saiba, aliás, isso é uma coisa muito interessante, você sabe que os diáconos aqui, por exemplo, ajudam na questão dos valores monetários da igreja. Eles ajudam a tesouraria. Nesse momento de pandemia, nós tentamos reduzir o culto ao máximo, mas na nossa normalidade a gente tem um momento do ofertório, quando as pessoas vêm aqui, dedicam seus dízimos e as suas ofertas. Os diáconos são responsáveis pela coleta dessa quantia e o repasse para o tesoureiro. Uma coisa que é importante que todo mundo saiba, eu acho que se você é da igreja presbiteriana há muito tempo, você sabe, mas não custa a gente dizer isso de novo. Pastor na igreja presbiteriana não põe a mão no dinheiro. Eu acho isso maravilhoso, tá? O único dinheiro que chega a mim é aquilo que é o meu salário. Ou côngruas. Sabia que o nome do salário do pastor chama côngruas? Bonitinho, né? Côngruas, tá? É o único dinheiro que chega até mim. Na nossa igreja a gente tem, além do tesoureiro, a gente tem uma comissão de exame de contas, ou seja, a turma que ainda também fiscaliza o trabalho da tesouraria, tá? E que aprova as contas da tesouraria. Bom, por que eu estou falando isso? Porque lá no Novo Testamento, essa turma tinha que mexer com dinheiro. Eles recolhiam as ofertas e eles distribuíam. Eles manejavam ajuda para aqueles necessitados. Como é que você vai pôr um homem para cuidar desse dinheiro cobiçoso de sórdida ganância? Olha como Paulo descreve. É botar o lobo para cuidar da raposa, para cuidar do galinheiro. Tá? Este homem precisa ser íntegro na sua relação
com as finanças. E isso me chama muita atenção, porque, olha, mais uma qualificação moral que precisa estar expressa na vida dessa pessoa. Ele não pode ser uma pessoa gananciosa. É um lugar perigoso. Aliás, eu acho que essa característica se aplica para qualquer ofício e para qualquer pessoa. A usura, a ganância, a cobiça, ela é condenada na Bíblia para qualquer pessoa, tá bom? Então, só para a gente chamar a atenção de que essa é mais uma qualidade, uma qualificação, um pré-requisito para o diácono. Vamos para o próximo slide e a gente vai para o verso 9. Versículo 9 diz: conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Alguns teólogos diriam que esse diácono precisa ser sólido na fé. O ministério da fé com consciência limpa, a expressão do ministério da fé, e aí o apóstolo Paulo está possivelmente se referindo ao Evangelho, tá? Essa afirmação, o apóstolo Paulo diz que esses diáconos, eles precisam estar firmes no Evangelho, sólidos na fé e na vida. E é curioso que é bem possível que essa afirmação de Paulo dê para nós um direcionamento quanto à firmeza doutrinária desse diácono. Muito, embora o diácono não tenha a função primária do ensino na igreja, função primária, tá? Há irmãos da junta diaconal que têm essa habilidade, mas não é a função primária enquanto é a do presbítero. A Bíblia diz que ele tem que ser apto a ensinar. Mas a Bíblia diz que ele precisa ter consistência, solidez. E é uma outra coisa, na fé e na vida. E eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque a minha consistência doutrinária, a minha consistência na minha compreensão do Evangelho, ela precisa refletir na minha vida. Isso serve para todos nós, irmãos. Não é possível que o meu discurso seja um e a minha prática negue o meu discurso. Não é possível que eu sustente, e é condenável, não é aceitável, uma vida de incoerência. Tá bom? É preciso que haja consistência. Eu já contei para vocês, mas estou lembrando aqui de uma senhora que... Eu era pastor na primeira igreja presbiteriana de Ceilândia, uma senhora de uma outra denominação, de uma outra igreja, passando pela igreja, pediu para conversar comigo, e me disse que estava num dilema tremendo, porque o marido vinha batendo nela, e eu disse a ela, mas categoricamente, falei assim, vá à delegacia, denuncie, isso é inaceitável. As leis do país protegem essa senhora, e ela relutante dizia, não posso, e eu insistindo para ela, a senhora pode e deve. Ela diz, não posso, meu marido é diácono na igreja. Você percebe a inconsistência? Né? Na igreja eu levanto as mãos aos céus, em casa ele senta a mão na mulher. Que evangelho é esse que ele professa? Qual é a consistência desse evangelho? Nenhuma. Paulo diz que ele precisa ser sólido na fé e na vida. O que eu professo precisa ser a minha vida. O louvor ou a minha vida precisa ser um culto a Deus. Ela precisa ser essa oferta ao Senhor. É preciso que haja coerência. Versículo 10. Também sejam primeiramente experimentados. Eu não coloquei aqui, né? Versículo 10. Eles precisam ser experimentados. Há que haver uma experiência, tá? Maturidade. Tá bom? E se mostrarem irrepreensíveis. Irmãos, se mostrarem irrepreensíveis, esse é um termo genérico que descreve o caráter da pessoa. E aqui eu quero chamar a sua atenção, a gente está caminhando para o final. Ninguém é perfeito, a gente sabe disso, tá bom? A gente erra.
Mas há uma diferença muito grande, e óbvio, se a gente for olhar com lupa e escrutinar a vida de qualquer um, a gente vai encontrar defeitos. Todos nós, todos nós. Mas há a diferença entre uma vida de caráter e uma vida totalmente incoerente com a fé que se professa. A primeira epístola de João, o apóstolo João descreve uma diferença entre aquele que peca e aquele que vive pecando, ou vive na prática do pecado. Todos nós pecamos, mas há uma diferença entre pecados ocasionais ou fraquezas que nós temos e essa vida consistente com o pecado. E a Bíblia diz que esse homem precisa ser irrepreensível. Você precisa olhar para a vida e dizer assim, essa pessoa tem uma vida diferente. Essa pessoa tem uma vida diferente. É preciso que seja feito esse exame. É preciso que seja avaliada a vida dessa pessoa. E eu repito, tá bom? Talvez aqueles que estejam na posição de se elegerem para o cargo, às vezes ficam pensando, puxa vida, pastor, mas aí arrochou, né? Eu quero que você entenda que a gente tem a graça do Senhor. Eu só quero que você entenda essa diferença. Ser irrepreensível não é uma pessoa sem defeito. Aliás, nesse mundo que existe, nesse chão que nós pisamos, só pisou um sem defeito. Só pisou um que não pecou. Todos os demais erraram e continuam errando. Há uma diferença muito grande. A gente não está procurando a perfeição, mas a gente está buscando uma vida sólida de caráter. Vamos para o próximo slide, o versículo 12. O versículo 11, há uma espécie de parêntese que o apóstolo Paulo faz, falando da mulher. Alguns entendem que essa é uma qualificação da mulher do diácono, outros acham que é tão somente um parêntese, uma instrução geral para toda e qualquer mulher cristã. Há essa discussão aí. A gente vai para o versículo 12. E aí o versículo 12 diz que o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os filhos e a própria casa. Eu acho esse texto aqui maravilhoso. Marido de uma só mulher. Você talvez pode imaginar que isso seja uma obviedade, né? Puxa vida, mas isso aqui é óbvio. Não é tão óbvio assim na vida de uns e outros por aí afora, tá? A gente está cansado de ouvir histórias de infidelidade conjugal em pessoas que professam a vida cristã. E o apóstolo Paulo está pontuando isso aqui. Fidelidade conjugal. Tem que ser fiel, tem que ser marido de uma só mulher. E aí tem uma coisa muito curiosa. Olha só que legal. Versículo 12. Que governe bem os filhos e a própria casa. Eu acho essa recomendação maravilhosa, sabe por quê? Porque, de novo, é a expressão do caráter na vida cotidiana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguém que te conheça melhor o seu caráter, a verdadeira pessoa que você é, do que aqueles que vivem com você? O que você acha? Fala. Hora que você, por exemplo, vira uma pessoa, diz, se você quiser conhecer, chama a mulher. Querida, me fala. Pode ser perigoso, viu? Me fala aí sobre o seu marido. Depois chama os filhos. Me fala aí sobre o seu pai. Depois chama os vizinhos. Quando o apóstolo Paulo diz que esse homem ele precisa ser marido de uma só mulher e que ele governe bem a sua própria casa, tão somente é a expressão da vida de fé e do caráter. Esse homem precisa ter uma liderança espiritual na sua casa. Ele precisa ser homem de Deus fora e dentro de casa. O caráter precisa estar expresso lá no lugar de maior intimidade.
Isso é importantíssimo, tá? Isso serve, aliás, essa recomendação serve para pastores e presbíteros também, ok? Pastores precisam cuidar do seu lar, pastorear a sua casa. Presbíteros precisam. E a incoerência, às vezes, do agito da vida eclesiástica é que essa turma, às vezes, fica tão envolvido com os afazeres da igreja que a casa fica desguarnecida. Não há pastoreio do lar, não há tempo de qualidade com a esposa, com os filhos, não há tempo de dedicação para o ensino na vida espiritual, ok? Portanto, esse homem precisa ser um líder espiritual na sua casa, como demonstração da coerência da sua fé, da sua vida cristã. Assim precisa ser, tá? Vamos para o próximo slide, a gente está quase encerrando aqui. Bom, irmãos, na igreja, obviamente nós estamos aí há milhares de anos distanciados da igreja cristã, lá do início da era cristã, nos primeiros anos do tempo depois de Cristo, e algumas particularidades mudam, tá? Mas o fato é que a essência do trabalho desse diácono não é o serviço. Como é que ele se manifesta na igreja? E aí, eu diria para você, o diácono precisa cuidar das coisas da igreja? Precisa. Ele é aquele que serve, então talvez seja por isso, é aquela pessoa que está sempre atento aqui ao movimento da igreja. Mas o papel dele vai além. É aquele que está cuidando da necessidade das pessoas da igreja, é aquele que precisa estar atento para com aquelas pessoas que carecem de ajuda e de socorro, dos mais vulneráveis, das viúvas, dos órfãos, enfim, daqueles que de fato precisam. A gente olha essa função, e aí a gente diria que esse serviço e esse cuidado vai se manifestar das formas mais diversas possíveis. E então você, irmão, quando for eleger um diácono, ore a Deus, peça ao Senhor, converse com essa pessoa, tá bom? Porque nós estamos falando de algo que é seríssimo. Vai para o próximo slide aí, por favor. Bom, algumas considerações finais aqui, é que quando a gente olha, por exemplo, essa diferenciação de papéis entre o diácono e o presbítero, você vai ver a diferenciação desse papel na essência até do próprio título. Enquanto o presbítero, ele é o ancião, ele é o bispos, o supervisor, aquele que governa e pastoreia a igreja, o diácono é aquele que de alguma forma oferece o seu serviço em favor da igreja. Você, embora encontre características comuns de qualificações morais para ambos os ofícios, você verá na prática funções diferentes deste presbítero ou deste diácono. O grande desafio aqui, repito, é você entender que, sobretudo, essa qualificação precisa ser moral, tá bom? Portanto, vamos orar para que Deus levante pessoas. Você deve talvez pensando, algumas pessoas já me disseram assim, mas eu não encontro ninguém capacitado. Então ore para que Deus levante essas pessoas, tá? Vamos para um próximo slide, aqui a gente encerra a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela tem a sua, digamos, a sua diretriz legal, ela tem uma Constituição, e ela fala que cabe à Assembleia da Igreja local, quando o respectivo concílio julgar oportuno, eleger o pastor, presbíteros e diáconos, tá? Foi isso que a igreja fez. A igreja tem a necessidade, há diáconos com mandatos vencidos, então a igreja marcou uma eleição, tem ali atrás um edital que você vai encontrar detalhes, ou você pode encontrar
digitalizado nos canais da igreja. E aí, esse é um artigo, é o que eu estou fazendo hoje aqui, lá embaixo, né? Mas aqui diz que o Conselho convocará a Assembleia, determina o número daqueles que devem ser eleitos, tá? Nomes que lhes pareçam aptos para os cargos, e aí baixa as instruções, você vai encontrar lá no edital. O pastor, com antecedência de ao menos 30 dias, instruirá a igreja a respeito das qualidades que deve possuir. É o que eu estou fazendo hoje aqui, tá bom? Só poderão votar e ser votados nas assembleias da igreja locais os membros em plena comunhão, cujos nomes estiverem no rol organizado pelo Conselho, observado que estabelece aí o artigo 13. Enfim, vai para o próximo slide, a gente termina aqui. Eleito alguém que aceite o cargo, não havendo objeção do Conselho, há uma análise, de preferência a gente faz isso antes, porque já aconteceu, irmãos, em outras ocasiões, pessoas serem indicadas e o Conselho tem que dizer assim, não tem qualificação. E o Conselho tem essa prerrogativa, tá, irmãos? Esse é o papel do Conselho. Por exemplo, o papel do presbitério, por exemplo, é dizer assim, essa pessoa não pode ser pastor. É difícil, né? Mas é para proteger a igreja de Jesus, porque dá problema depois. Tá? Dá problema depois. Depois cabelinhos brancos na gente e dá trabalho depois. Tá? Só poderá ser instalado, ordenado e instalado, quem depois de instruído aceitar a doutrina, o governo, a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a igreja prometer tributar-lhe honra, obediência, segundo a palavra de Deus. Tá bom? E isso cabe a nós aqui. Uma vez ordenado esse diácono, você, igreja, precisa honrar esse homem. Você precisa honrá-lo, porque ele é uma liderança espiritual nessa igreja. Tá? Irmãos, a gente fica por aqui, eu quero orar mais uma vez ao Senhor, e eu quero que você pense, medite, leia esse texto depois. Se há alguma dúvida, nos procure a mim, procure outros presbíteros da igreja. Há um edital muito bem elaborado, e a gente precisa tomar esse tempo. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas sérias que têm a ver com a vida da igreja. Eu quero orar e depois convidar o Aldenir para vir aqui. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos orienta. Nós entendemos que o Senhor designou funções na igreja para o bem do corpo de Cristo, do desenvolvimento do corpo de Cristo e para a expansão do reino de Deus. A igreja é de Jesus e ela precisa ser bem cuidada. Por isso, Deus, nós estamos aqui hoje a fim de instruir a igreja do Senhor. E que a igreja do Senhor, instruída pelo Senhor, escolha aqueles homens que o Senhor designou para o exercício dessa função. Cuida das nossas vidas, que a tua palavra fique nos nossos corações em nome de Jesus. Amém.